professores! Estou muito feliz de gravar o vídeo de hoje, porque esse assunto é muito importante e era novidade para mim. Quando eu descobri, fez muita diferença na forma que eu planejo e penso minhas atividades de matemática. Como vocês já viram no título, o tema do vídeo é Princípios de Contagem. Vocês sabiam que quando a criança fala 1, 2, 3, 4, 5, elas não estão contando, e sim repetindo uma sequência numérica que foi decorada. E também existem outras 5 formas de contar. Saber isso é fundamental para que as atividades sejam bem aproveitadas pelas crianças, pois o conhecimento matemático é hierárquico, ou seja, não podemos avançar para um assunto novo se o anterior ainda resta dúvidas. E para isso é preciso ter intencionalidade, clareza nos objetivos e que alguns conteúdos estejam claros para nós professores. Por isso, neste vídeo eu vou explicar quais são os 5 princípios de contagem na ordem que eles devem ser ensinados. E o melhor, que atividades fazer para trabalhar cada um desses princípios. O primeiro princípio de contagem é o termo a termo. A criança não desenvolveu bem esse princípio quando, no momento que ela está contando, foge da ordem, repete ou pula um número. Para consolidar bem esse princípio, podemos pedir que ela conte objetos enfileirados ou espalhados, que é mais difícil, e pontue o que já foi contado, colocando uma tampinha em cima do que já contou, por exemplo. Ou seja, conforme ela for contando, ela pega aquele objeto referente ao número que ela está falando e coloca de lado ou faz uma fileira para ela tocar naquele objeto e associar com o número que ela está falando e visualizar a quantidade que ela já pronunciou. O segundo princípio é o da ordem estável. Este princípio necessita da habilidade de não pular números. Para desenvolver, podemos dar objetos ou fichas numeradas, espalhar e pedir para a criança colocar na ordem. Depois ela fecha os olhos, misturamos essas fichas ou tiramos uma, e a criança vai ter que identificar qual número está faltando. Esta simples atividade vamos estar desenvolvendo a habilidade, o raciocínio lógico, e a criança vai ter que saber que os números, como o próprio princípio diz, eles têm uma ordem estável, eles têm uma posição ali na sequência numérica. O terceiro princípio é o da cardinalidade, ou seja, a criança precisa saber que o último número que ela contou é o total. Para trabalhar este princípio, podemos colocar fichas de 1 a 10 e perguntar quantas fichas tem no total. Se depois que a criança contar, ela responder que tem 10, ela consolidou bem este princípio. Ainda podemos colocar 5 palitos, por exemplo, juntos e 5 separados, e perguntar onde tem mais, menos ou a mesma quantidade. É legal também colocar uma quantidade de um determinado objeto, lápis, por exemplo, e perguntar quantos lápis tem. Depois colocamos mais um e questionamos quanto tem no total. Se a criança contar tudo de novo, ela também ainda não consolidou muito bem este princípio. Agora, se ela já tinha contado e sabia que tinha 10 lápis ali, e ao colocar mais um ficou 11, sem precisar ter contado tudo de novo, significa que ela consolidou bem o princípio de cardinalidade. O quarto princípio é o da irrelevância da ordem. Isso significa que se contar uma quantidade de objeto
na mesma direção, esquerda, direita, cima, baixo, não vai mudar a quantidade daquele objeto. Para trabalhar isso, podemos pedir que as crianças contem da esquerda para a direita, de cima para baixo, e depois questioná-la se contar de lados diferentes mudou a quantidade. E por último, o quinto princípio é o da abstração, ou seja, os objetos podem ser contados mesmo sendo diferentes ou iguais. Por exemplo, se eu tiver 2 maçãs, 2 laranjas, 3 abacaxis, eu vou poder fazer essa contagem para saber o total de frutas que eu tenho. E além disso, é interessante trabalhar com jogo de varetas, ou seja, cada cor de vareta corresponde a uma quantidade, a um valor nesse jogo. Podemos brincar de trilha e ainda mexer com dinheiro, com notas, porque a criança vai ver que uma nota vale, por exemplo, R$2, isso é abstrato. Por isso entra neste princípio. Ela precisa compreender que o sistema monetário, cada nota tem um valor que corresponde a uma quantidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembre-se, cada princípio tem uma idade apropriada para ser trabalhado. Como vocês perceberam, um é mais apropriado para a educação infantil, outro para o ensino fundamental, certo? Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com outros professores, se inscreva no canal para me ajudar e até o próximo vídeo. Tchau!